Muito bem, pessoal, quinta-feira, 10 de agosto, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia, muito obrigado para todo mundo que já está chegando por aí, já tem gente comentando no nosso chat. Diga de onde vocês estão teclando, de que parte do mundo. Obrigado pela audiência. Aliás, ontem a gente fez uma audiência quase recorde, chegamos a bater quase 18 mil pessoas online, ao vivo, assistindo o programa. Claro que depois as pessoas acompanham o programa depois que foi pro ar também. Passamos aí de centenas, de milhares de pessoas. Muito obrigado. Ontem o programa, para quem não acompanhou, foi uma correria imensa, né? A gente estava com o programa pronto aqui, 15 minutos antes de entrar no ar, Silvinei Vasquez preso em Florianópolis. A gente correu, mudou tudo aqui. Foi um programa quente, acompanhamos a notícia ao vivo, né, conforme ela acontecia. Então foi possivelmente o primeiro lugar onde muita gente viu a notícia de ontem, e também esse é um dos objetivos do nosso programa aqui, trazer notícia quente e fresca para vocês todas as manhãs. Para além disso, claro, a gente acompanha a notícia que acontece no Brasil e no mundo, faz a leitura e dá, como eu sempre falo aqui, né, texto e contexto. A gente, se fosse para só ler notícia, né, Odime, a pessoa compra um desses como é que é? Google Home, essas coisas, né? E pede para ler, né? A gente não vai fazer isso aqui, é claro que não. A gente vai dar todo o contexto para vocês, para entender o que está acontecendo por trás da notícia também, inclusive falando um pouco de imprensa, que é o que a gente faz aqui também, né? Tem colega jornalista que não gosta, mas eu sempre digo, este programa não é feito para os colegas jornalistas, pelo menos não para aqueles que não gostam, né? Se bem que tem gente que não gosta e assiste, que eu sei que você não gosta, que você está vendo aí, eu sei. Eu sei. Assiste para reclamar, mas assiste para ficar bem informado também, porque para além de não gostar, sabe que não vai sair daqui menos informado do que quando entrou, né? Então, muito obrigado. A gente está ao vivo em todos os canais do ICL, também no canal do Eduardo Moreira, também no canal do Leandro Demori e também na nossa rede Desperta. Todas as manhãs a gente forma uma rede aqui com os queridos amigos, parceiros, companheiros da TVT. Então, estamos ao vivo na televisão também, na Grande São Paulo. A Rádio Brasil Atual, quem quiser nos acompanhar só pelo rádio, pode nos acompanhar pela Rádio Brasil Atual. Também transmitimos no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual, mas se você está assistindo na sua televisão e não tem o aplicativo do YouTube, na Grande São Paulo pode assistir através da TVT. Se está no carro, se está ouvindo rádio também, né? Tem muita gente que acompanha o programa, muita gente me fala isso, olha, Leandro, eu acompanho o programa como se fosse um programa de rádio. E eu acho o máximo isso, siga fazendo isso, eu tento o máximo aqui descrever as notícias também, explicar as coisas para as pessoas que não nos acompanham ou não conseguem nos acompanhar, né, pelo vídeo, que possam nos ouvir como se estivessem no rádio. Então, se você está em São Paulo, na Grande São Paulo, nos acompanha pelos aplicativos, no carro, né, tem gente que é motora de táxi, motora de Uber, motora de caminhão, tem gente que está no táxi, está no caminhão, está fazendo o seu trabalho ali, pode, ao invés de gastar a bateria e também ao invés de gastar a internet do teu celular, né, vou dar uma dica aqui, né, se você tem uma banda limitada no seu celular e não quer, muitas vezes não consegue acompanhar o programa porque não pode gastar a banda do seu celular, sintoniza na Rádio Brasil Atual, no bom e velho radinho do carro, né? E aí você vai conseguir nos acompanhar sem precisar gastar a sua internet e sem precisar consumir também a bateria do seu telefone. Se quiser continuar no telefone, fica tranquila, fica tranquilo. Eu sei que no aplicativo do YouTube, eu não sei os outros, mas no aplicativo do YouTube você pode acompanhar, inclusive com a tela desligada, então só como se fosse um programa de rádio de fato, tá bom? E também um grande abraço pro pessoal da TV Quirimurê da Bahia. Fala Bahia, saudade da Bahia, já falei várias vezes aqui, muita saudade da Bahia. Tô louco pra voltar, acho que a última vez que eu fui a Salvador foi no ano passado, se eu não me engano. Então um beijo para todo mundo que nos acompanha aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos comentários, muita coisa chega pra gente aqui durante o programa, né? Através do nosso chat, mas muita gente também nos encontra depois, manda mensagem pela internet, encontra ao vivo em saguão de aeroporto, pra lá e pra cá, em fila de restaurante, na rua. Então um beijo pra todo mundo que tem esse carinho pelo que a gente vem fazendo aqui no ICL, que de fato é uma coisa revolucionária, né? Antes de ir para as notícias de hoje, notícia importantíssima de hoje, ontem à noite eu estava quase indo dormir, né? Tava ali tentando, na verdade, depois do Jornal Nacional, às vezes eu consigo acompanhar, preciso dormir cedo, porque afinal de contas, 5 horas da manhã estamos de pé, mas eu estava tentando acompanhar a estreia do Edson Cavani no Boca Juniors, para quem gosta de futebol, aliás, um excelente jogo, se puder recuperar, recupere o jogo nas redes por aí, né? Se o jogo está gravado. Foi um jogaço ontem, 2-2, o Nacional do Uruguai fez um jogaço na Bombonera e caiu nos pênaltis
estreia do Edson Cavani ontem pelo Boca Juniors, né? Agora é o 10 do Boca Juniors, a mítica camisa 10, né? Que já foi de Diego Maradona, já foi de Juan Román Riquelme e tantos outros, né? Então agora o Cavani tá jogando lá. Quem gosta de futebol, fica a dica aqui para acompanhar os jogos do Boca Juniors também, porque campeonato argentino, mesmo quando a qualidade não tá lá, essas coisas, sempre é um jogaço, né? Uma correria, é brigado, é um bom jogo de ver. Cavani não fez gol ontem, mas de todo modo eu tava lá acompanhando o jogo e de repente, notícia de última hora, assassinado ontem a tiros, com 3 tiros, candidato à presidência do Equador. A gente vai tratar disso hoje aqui, vai tentar dar contexto para vocês também, quem é, o que aconteceu, quem já chamou para si o atentado também, né? É claro que eu estou acompanhando algumas eleições na América Latina, principalmente estou acompanhando a eleição da Argentina, né? Que vai ser uma eleição complicada, e também a situação na Colômbia do Gustavo Petro, que está aí agora implicado, né, o seu filho principalmente, por enquanto, num escândalo de corrupção que pode vir a derrubar o governo e tem um cheiro esquisito também. Já expliquei um pouco ontem aqui, eu sigo acompanhando. Não estou ligado na situação do Equador, por exemplo, não estou, né? Então a gente vai trazer hoje aqui informações preliminares, básicas sobre o que aconteceu ontem, um pouco de contexto para que todo mundo fique um pouco mais ligado, né? A América Latina, que aliás no ano passado teve um outro atentado, né, contra a Cristina Kirchner, então estamos vivendo mais uma onda de violência política na América Latina, infelizmente. Antes, um recado e uma errata. Ontem eu chamei para uma aula que o Eduardo Moreira vai dar no dia 17. É isso, né, Jimmy? Ontem eu falei 18. Então vamos lá corrigir. Quem acompanhou o programa ontem, fica ligado, fica ligado. O Edu vai dar uma aula no dia 17 de agosto, portanto daqui a 7 dias exatamente. É uma aula online, gratuita, mas vocês precisam fazer a inscrição. O link, atenção, Edu, numeral 1, né? Então, Edu1, tudo junto, tá bom? Não escreva 1, né? Edu, numeral 1, edu1.com.br/desperta. Com isso, você garante a sua vaga nessa aula. Essa aula é para quê? Para você sacar como funciona a gestão da sua grana, para você tentar organizar suas finanças, né? Tentar separar uma grana que você conseguir para fazer investimentos. Então assim, gente, é uma aula de 1 hora. Geralmente o Edu, quando faz essas aulas do Edu tem 2 horas, 3 horas, fica lá online respondendo perguntas das pessoas, faz uma mega explicação. O Edu decidiu agora fazer uma aula super sintética. Para quem não tem tempo, vai ser às 8 horas da noite, então dá para reservar um tempo, é das 8 às 9, tá, gente? Começou a aula, terminou, você consegue reservar um tempinho no dia 17 às 8 horas da noite, uma aula gratuita, exclusiva, ao vivo e atenção, normalmente essas aulas do ICL não tem repeteco, tá bom? Então não é um negócio que vai ficar gravado no YouTube, não dá para ver depois. Algumas exceções tem repeteco. A aula do Domênico De Masi, eu sempre falo aqui, né, que foi um mega evento, né, que foi feito pelo ICL. Teve mais de 180 mil pessoas que passaram pela aula do Domênico De Masi e depois, porque teve muita demanda, tem gente que não conseguiu assistir por vários motivos, aí a aula ficou aberta por mais 24 horas, mas essa aqui eu não sei se ficará. Então, por favor, se você quer iluminar um pouco a sua cabeça, entender quais são as cascas de banana de investimentos, principalmente o que faz o Edu, eu já vi 2 aulas do Edu sobre investimentos, né? O que o Edu faz? Ele simplifica a sua vida, tá? Ele pega um monte de coisa que tá por aí, os produtos que estão na prateleira, no mercado financeiro, um CDB, LCA, Tesouro Direto, a diferença entre poupança, ações, fundos. É confuso de propósito, não é por acaso que é confuso, porque você vai ter ali várias taxas de administração diferentes, você vai ter que pagar na hora de sacar ou não, tem investimento que você paga de imposto de renda, tem investimento que você não paga, tem investimento que o banco ganha mais grana ou menos grana, enfim, é complexo. Tem mais e menos risco, a depender de onde você for investir. Então o que o Edu faz? O Edu dá uma limpada na sala. Isso é assim, ó, é o ouro dessa aula, tá, gente? Porque descomplica de fato o seu entendimento sobre o que pode ser um investimento, mesmo que você não tenha grana para investir agora. É sempre bom a gente saber, né? Porque de repente sobra ali
inesperadamente uma grana, no mês que vem, no outro, você já tá ligado e de repente naquele mês não tem a aula do Edu, então você não vai saber. Aí você deixa o seu dinheiro parado num lugar onde não rende nada, até esperar ter a aula do Edu de novo para saber o que fazer com a grana. Então faz agora já. Para além do que, informação nunca é demais, né? Informação organizada, né? Informação desorganizada é caos, né? Informação desorganizada sim é demais. A gente viu o que aconteceu nos últimos anos aí no Brasil com informação desorganizada pelo WhatsApp, por exemplo. Então informação não é sinônimo, você adquirir informação não é sinônimo de adquirir conhecimento, são coisas diferentes. Agora, informação com método, organizada, com alguém que sabe o que está falando, que é o caso do Edu, é claro que não vai ser demais, para além de tudo é de graça, né? Ou se você fosse pagar por um curso desses coaches aí, que estão na praça, para além dessa gente mentir um monte para você, porque no fim das contas a mentalidade coach que está um pouco por aí na praça, que é consumida pelas pessoas, é que a culpa do seu insucesso financeiro é sua, e isso é mentira, isso não é verdade. A gente vive num sistema que é um sistema, no mais das vezes, que concentra a renda para meia dúzia de pessoas. A gente tem que trabalhar 200 horas por dia, então a culpa não é sua que você, em vez de acordar às 7 da manhã, tem que acordar às 5. Você é pobre porque não acorda às 5, né? Porque o próximo passo disso é falar que você é pobre porque não acorda às 4, né? Aí o próximo passo disso é falar que você é pobre porque você dorme. Afinal de contas, você tá dormindo? Você não devia dormir, você devia estar trabalhando. Então não acreditem nisso, gente, isso é mentalidade tóxica, tá? Vai influenciar do jeito negativo a vida de vocês, vai colocar toda uma carga em cima de vocês, da gente, como se a culpa das mazelas todas que a gente sofre, de muitas vezes não conseguir atingir um objetivo, progredir na vida, conseguir as coisas, como se a culpa fosse nossa. Pera lá, né? A gente tá nadando num aquário e esse aquário não foi a gente que fez, não. Mas não foi mesmo, né? Então a gente está aí disputando, tentando, vivendo, né, aprendendo e tal. Então sai dessa onda, se você tem a galerinha aí que está próxima de você, que está nessa onda também, sai disso. Geralmente essa galera, esses coaches, é uma galera que vai passar uma fita errada para você. Você vai entender filosoficamente a coisa do jeito errado e no final das contas vai te fazer mais mal do que bem. Tá bom, cara? Tá bom, caras? Tá bom? Todo mundo que tá vendo aí. Então, 17 de julho, daqui uma semana, 8 horas da noite, uma aula super sintética, 1 hora, é o sumo do sumo do sumo da aula de investimentos do Edu, que ele sintetizou em 1 hora, ao vivo, de graça, mas tem que garantir inscrição. edu1.com.br/desperta. É isso? Dado o recado? Muito bem. Poderíamos estar vendendo top term, né, Jimmy? Mas não estamos vendendo top term, né? Estamos vendendo conhecimento, informação. Muito bem. Rapaziada, eu vou fazer um alerta importante para todo mundo saber aqui. Uma coluna bem importante publicada pela Cristina Fibbi, lá no Universa do UOL, de um assunto que vem rolando aí já nos últimos tempos e é um desses assuntos que estão disfarçados de documentário, de educação, de história, e é uma grande balela, para não dizer levando para um lado que é um lado quase criminoso, tá? Quase criminoso. O que é que a Cristina Fibbi traz no UOL? Isso aqui eu tinha separado já uns 3 ou 4 dias atrás, mais por força dos acontecimentos, né? Inclusive pela prisão do Silvinei Vasquez ontem. Fui deixando para trás, mas eu não fechei essa aba do navegador porque eu queria alertar todo mundo que está assistindo o programa. Fake news requentadas sobre Maria da Penha protegem agressores de mulheres. Eu não vou ler a coluna toda aqui, né? Mas é uma coluna que traz informações importantes e principalmente nos joga para algo importante que está acontecendo que muita gente não está ligada e pode ser enganada. O que está rolando nos últimos tempos? Está rolando uma tentativa de linchamento moral da Maria da Penha. Ela própria, né? Que inspirou a lei. Quem não conhece a história da Maria da Penha, por favor, vai conhecer depois. É uma história de luta, é uma história terrível, mas é uma história que nos levou a ter uma legislação que protege minimamente as mulheres do Brasil. Nos últimos tempos, a extrema-direita, em cima dessa guerra cultural que tem feito, né, contra professores universitários, contra professor de colégio, contra cientistas, contra jornalistas, enfim, a gente sabe o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O alvo da vez é a Maria da Penha. O que é que essa gente está fazendo? Para além de várias coisas disseminadas por aí,
um dos focos principais emanadores dessas coisas para tentar destruir a imagem da Maria da Penha é o Brasil Paralelo, tá? Muita gente já deve ter ouvido falar. É uma produtora, eu estou fazendo as pinhas com a mão agora, para quem não está vendo, de documentários, estou fazendo agora 25 aspinhas com a mão, para quem não está vendo, que são documentários de revisionismo histórico. Basicamente, várias informações que estão nos documentários do Brasil Paralelo são mentira. É uma forma de amenizar terrores da ditadura, por exemplo, dizer que não foi bem assim e fazer outras cositas más. Agora, já desde o ano passado, eles lançaram um documentário, estou novamente fazendo as pinhas com a mão, para basicamente tentar destruir a reputação da Maria da Penha. O que é que eles fizeram? Eles ouviram o agressor da Maria da Penha. Pegaram lá o cara que agrediu a Maria da Penha, o cara que espancou ela, o cara que gerou todo o caso, toda a comoção que depois viria a gerar a lei, a própria lei Maria da Penha, e colocam esse cara no vídeo como se esse cara fosse um injustiçado, como se ele fosse legitimamente o outro lado a ser ouvido. O pobre coitado que não foi ouvido, que não teve espaço. Ah, peraí, as coisas não são bem assim, deixa a gente ouvir o cara aqui. O cara é o agressor da Maria da Penha, é o cara que espancou ela, é o cara que deixou sequelas na vida dela até hoje. Aí colocam lá, né, o bonitão para ser ouvido como o coitado, o cara que não é bem assim, olha, peraí, a gente tem que rever isso, e colocam aí, eu tô fazendo aspas de novo, um monte de especialista para falar junto, obviamente todos eles concordando com a sua tese. Qual o objetivo? O objetivo é tentar destruir a confiança da população nas lutas emancipatórias do feminismo, porque é disso que se trata também. Então, atenção se você topar com essas informações por aí, porque muitas vezes, gente, a gente está distraído, a nossa mente não está alerta o tempo todo, né? E a gente não sabe das coisas também. E o ser humano é um bicho muito desconfiado, é da nossa natureza, a gente é desconfiado, né? Então, se você topar com um fragmento de informação por aí, de uma coisa empacotada do tipo assim, ah, pera aí que não foi bem assim, a história da Maria da Penha não foi bem assim, é mentira. Tá bom? Mentira. O que essa Brasil Paralelo, aliás, tem uma conta de Twitter muito boa no Twitter chamada Brasil Paralerdos, né? A produtora lá é a Brasil Paralelo, que aliás já teve vídeo removido do YouTube por fake news, né? Então não preciso dizer mais nada. Aí tem a Brasil Paralerdos, né? Que é uma conta de Twitter que fica desvendando as coisas que estão por trás dos aspas documentários da Brasil Paralelo. Então lá explica exatamente como as coisas são feitas, por que é feito daquele jeito, qual a linha narrativa que eles estão tentando buscar e principalmente qual o objetivo que eles estão tentando buscar. A Brasil Paralelo é uma produtora de revisionismo histórico que tem vários erros factuais, várias mentiras e acabam pegando pessoas que estão desavisadas. O negócio é muito bem produzido, é muito bem construído, custa caro os documentários que eles fazem, né? Gastam milhões de reais por ano com a produção dos comentários e com a divulgação dos comentários em redes sociais. Até o ano passado, se eu não me engano, não sei se é exatamente o ano passado ou no ano retrasado, eles eram um dos maiores investidores em marketing nas redes sociais do Brasil. Uma grana absurda. Então isso em algum momento vai chegar. Eu falo porque no ano passado a mãe de um amigo meu, que é assim um doce, uma senhorinha incrível que eu amo, pediu de presente de aniversário para o filho uma assinatura desse negócio. Porque a pessoa é curiosa, gosta de história, gosta de documentário, então acaba entrando, porque a estética da Brasil Paralelo está meio próxima ali daquelas estéticas que a gente conhece de documentário, então parece um pouco um History Channel, parece uma coisa assim. E a pessoa vai lá consumir. E no final das contas, no final do dia, depois que ela é espremida nessa maquininha da Brasil Paralelo, ela sai lá da maquininha achando que a ditadura militar não foi bem assim, que em 64 não foi golpe, que em outros lugares foi pior, e que a Maria da Penha tem que ver muito bem aí, porque peraí, a gente tem que ouvir o coitado do cara aqui que espancou ela, tá? Então é disso que estamos falando, eu quis trazer hoje aqui a coluna da Cristina Fibe para a gente ficar atentos também. Não é uma informação, não é uma notícia propriamente dito, mas este programa aqui também é um pouco de informação para a gente ficar ligado nas coisas. Então, fiquem ligadas, fiquem ligados. Isso está acontecendo e a gente precisa sim se posicionar e lutar contra isso. Porque se a gente deixa passar, gente, daqui a 2 anos
a imagem da Maria da Penha e, por consequência, da lei, para parte da sociedade já ficou aquela coisa, mas não é bem assim, é exagerado, o cara nem é tudo isso, olha como ele é humano também, vamos humanizar, né? Vamos pegar o cara e vamos humanizar ele, é o clássico que se faz. Vamos colocar na tela e vamos humanizar esse cara, tá bom? Humanizar não dá pra falar aqui, né? Mas humanizar, né? Tá bom? Tá entendido? Então é isso. Ó, a Polícia Federal investiga a reunião de Anderson Torres para comprovar que a operação nas estradas foi ordem de Bolsonaro. Informação trazida lá pela Malu Gaspar no jornal O Globo. Lembrando, ontem Silvinei Vasquez foi preso em Florianópolis, onde mora, acusado de ser o cara que organizou as blitzes que se deram principalmente no Nordeste do Brasil e, sobretudo, em cidades onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva tinha vencido no primeiro turno. Ontem, quando saíram as notícias, muita gente da imprensa, eu entendo, é a correria, não é nenhuma crítica. Eu não sou das pessoas que acreditam, até porque eu sei que não é assim, eu trabalho como jornalista há mais de 20 anos, né? Então eu sei que não é assim, não é que cada frase que é escrita na imprensa tem ali um monte de gente pensando maldades, tá? Não é assim, tá, gente? Ontem, enquanto a gente estava fazendo o programa aqui, estava todo mundo correndo e atualizando ao vivo os textos sobre a prisão do Silvinei Vasquez. E em vários deles eu vi uma coisa que é um detalhe, mas não é um detalhe. Falei inclusive ontem no N1. Que o Silvinei Vasquez teria ordenado mais blitzes para parar eleitores em cidades onde o Lula tinha mais intenção de voto nas pesquisas. Não é isso. É em cidades onde o Lula tinha vencido no primeiro turno. Parece que é uma diferença pouca, mas não é. Pesquisa você pode contestar, você pode dizer que não tem validade, você pode dizer que erra, você pode falar que não sabia que tinha pesquisa. A gente está falando de municípios no interior de estados enormes, né? E que não fosse no Nordeste, poderia ser município no interior do Mato Grosso, no interior de Santa Catarina. Quem é que vai poder afirmar que o Silvinei Vasquez sabia qual era a intenção de voto das pessoas lá de Bandeirante, no interior de Santa Catarina? O Silvinei Vasquez pode alegar muito bem na justiça, e é verossímil, falar, não sei lá, tinha pesquisa em Bandeirante, eu lá tenho tempo de ficar vendo isso. Não se trata disso. Foi feito um relatório e entregue para a Polícia Rodoviária Federal, mostrando os lugares onde o Lula tinha feito mais de 75% nos votos no primeiro turno. As blitzes aconteceram no dia da votação do segundo, tá? Para deixar isso bem claro aqui que é importante. Uma reunião ocorrida no gabinete do então ministro da Justiça, Anderson Torres, na noite do dia 19 de outubro, está sendo tratada pela Polícia Federal como um evento que prova que a Operação Eleições 2022 foi uma decisão do governo de Jair Bolsonaro e não uma iniciativa isolada do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Quem é que vai acreditar que o Silvinei Vasquez tirou isso da cachola dele e foi lá fazer sozinho, tá? Primeiro que ninguém vai acreditar nisso. Para além disso, também já falei ontem, sou contra a delação de Silvinei. A não ser que o cara venha assim, o cara entregue até, entendeu? Até o George Bush. Porque assim, não precisa de delação do Silvinei para encalacrar essa gente toda, pessoal. As provas estão aí. O caso é um caso policial onde as provas estão saindo pela tampa do bueiro. Assim, para que a gente precisa do Silvinei Vasquez? Para atenuar a pena dele? Para sair mais cedo da cadeia? Para se livrar das acusações? Quando se torna delator? Tem que ver bem isso aí, porque agora todo mundo que é preso é delator, né? Prendeu, vai fazer delação. Prendeu, vai fazer delação. Pera aí, a pessoa tem que ser presa e se você tem provas suficientes já, que tipo de delação o Silvinei vai fazer? Ele vai falar que foi o Bolsonaro que ordenou ele fazer isso? Que ótimo. Ele tem provas disso? Vai apresentar as provas? Senão, pera lá, né, gente? Todo mundo que é preso hoje em dia no Brasil vai virar delator. Aí daqui a pouco vira como virou a Lava Jato. Tinha mais delator do que réu preso. Vocês sabiam disso? A Lava Jato tinha mais delatores, ou seja, tinha mais gente beneficiada de acordos com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal do que réu preso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Mas agora, claro, se vier com uma delação importante, que eu não acredito que virá, óbvio que ao menos tem que ouvir o que o cara tem para dizer, né? Não acredito nisso. Não acredito em delação de Cid, não acredito em delação de Silvinei, não acredito. E se essa gente vier com delação, tem que olhar muito bem essa delação. Eu falei ontem, é uma delação que pode servir só para poluir a investigação, para botar um monte de mentira no meio de algumas verdades.
O que vem acontecendo com alguma frequência, inclusive. A delação do Elcio Queiroz no crime da Marielle é uma. Não se acredita em tudo que está ali, né? É uma delação que tem limites, que tem coisas que ele conta, tem coisas que ele não conta, tem coisas que ele conta até aqui. E tem incongruências no depoimento. Tem coisas importantes? Tem, mas calma lá. Tem que cuidar. Para os investigadores que trabalharam na operação da PF desencadeada hoje, destrinchar o que aconteceu na reunião é a próxima prioridade para envolver não só o Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro, como também o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na coordenação e no planejamento dos bloqueios das estradas que visavam atrapalhar a livre circulação de eleitores do Lula. Estiveram nesse encontro no Ministério da Justiça, além do Vasquez, também o seu diretor de inteligência, Luiz Carlos Reichardt, a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, foi essa senhora que fez a planilha mostrando onde o Lula tinha vencido a eleição no primeiro turno, e também integrantes da própria cúpula da Polícia Federal. Então, isso será investigado a partir de agora, segundo informações da Malu Gaspar, aqui será a prioridade dos investigadores. O Tarcísio, lá em São Paulo, né? O governador Tarcísio de Freitas planeja anistiar multas de quem não usou máscara na pandemia. Olha que legal, né? Vamos fazer o quê? Vamos pegar a galera que cometeu uma infração sanitária e vamos falar que não precisa mais pagar multa. Tem duas coisas importantes nessa notícia. Primeiro, pra quê? Pra quê? Ô, Tarcísio, pra quê que você vai fazer isso? Ué, qual o benefício pro cidadão de São Paulo você deixar de recolher multa de quem não cumpriu uma infração sanitária? Todo mundo tinha que usar. O cidadão foi lá, não usou, vai pagar multa. Pronto. Assim, quem está se beneficiando disso, Tarcísio? Ah, peraí. Entendi. O Bolsonaro deve mais de 1 milhão de multas, quase 1 milhão de multas em São Paulo por não ter usado máscara. Entendi, Tarcísio. Ah, a gente entendeu. Tá bom. É isso, né? Eu não vou nem ler a notícia que não precisa, né? Tarcísio precisa anistiar multas de quem não usou máscara na pandemia, Bolsonaro deve quase 1 milhão. Ô Tarcísio, o Bolsonaro ele levantou 17 milhões e 500 mil reais de um bando de otário. Isso aqui não vai fazer falta não, viu? Aliás, salvo o melhor juízo, e até que não se apresente as pedras preciosas que os ajudantes de ordens do Bolsonaro guardaram no cofre grande e não declararam, essas pedras podem pagar essa multa também, a gente não sabe quanto elas valem, né? Não adianta aparecer um cidadão lá de Minas Gerais e apresentar uma caixinha com 3 pedrinhas de brita, que ele pegou no asfalto, e falar, não, tá aqui as pedras preciosas do Bolsonaro são essas. Quem falou que são? Quem disse? Quem falou que são essas? Quem falou que foi o único presente que o Bolsonaro ganhou na viagem? E se era uma coisa que não valia nada, por que todo o esforço para mandar 2 e-mails para um monte de ajudante de ordem para guardar o negócio num cofre, entregar na mão do Mauro Cid e não declarar nos presentes oficiais da presidência? Como disse a Jandira Fegali, tem até boné declarado nos presentes da presidência, até boné. Então se o assessor vai lá, quando termina uma viagem do Bolsonaro, e pega os 15 presentes que ele ganhou e vai lá no acervo da presidência ou no acervo particular da presidência e fala boné da marca tal, boné o Agro é Pop, boné o Agro é Pop que foi recebido pelo presidente do fulano de tal. Tá lá, declarado. Ué, se as pedrinhas não valiam nada, se eram as biju, né? As biju. Por que esse esforço todo para esconder? Vocês são malucos, por acaso? Eu não tenho dúvida que tem gente ali do governo Bolsonaro que é um bando de maluco. Mas vocês não rasgam dinheiro, né? O Cid não rasga dinheiro. Aliás, movimentação de 3 milhões e 200 mil reais em 6 meses na conta do Cid. Nos últimos tempos. Identificado pelo COAF. Mansão na Califórnia, da família Cid, né? Então rasgar dinheiro vocês não rasgam. Avião da FAB para buscar joia no aeroporto de Guarulhos. Eu não acho que vocês iam pegar as joias do aeroporto de Guarulhos e iam jogar pelo avião, porque vocês são malucos, mas não são tanto, né? Então o Bolsonaro pode, até que não apresente as pedras preciosas que ganhou, a gente pode imaginar que elas podem pagar essa multa aqui. Não podem, ô Tarcísio? Ou você paga, Tarcísio. Paga você, cara. Tá bom? O Tarcísio está fazendo o seguinte, ó, atenção para quem mora em São Paulo. Você que mora em São Paulo, atenção, vou falar uma coisa importante.
O Tarcísio está tirando R$ 1 milhão do seu bolso para deixar no bolso do Bolsonaro, tá bom? É isso que ele está fazendo. Então, se você está morando numa rua aí, tem um buraco na sua rua, tem uma placa de trânsito que um carro bateu e está caída, o semáforo tem duas luzinhas vermelhas, só uma está funcionando, tá bom? A calçada, você tropeçou na calçada esses dias, caiu e ralou o joelho, podia arrumar com esse dinheiro aqui, mas o Tarcísio, né, que é o governador lá do seu estado, a escola estadual tá lá, tá toda quebrada, esse dinheiro aqui o Tarcísio está pretendendo deixar no bolso do Bolsonaro, tá bom? Não no seu. Então, parabéns, quem votou no Tarcísio aí, salva de palmas. Nessas horas falta uma plateia aqui, né? A gente pode começar, Jimmy, colocar aqueles barulhinhos de plateia, né? Aquele barulhinho, Será que a gente começa a fazer isso? Podemos, né? Ai, ai, como é boa a vida de quem é Bolsonaro, né? Tudo pode. Olha, rapidamente, antes da gente ir no assunto aqui principal do dia, vejam que coisa incrível, publicado pela Agência Brasil isso aqui. Um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria chegou à conclusão que, eu vou até levantar porque isso aqui é muito solene, se o preço do transporte público fosse menor no Brasil, sabe o que aconteceria? As pessoas usariam mais. Olha que incrível. É bom, né? Ciência é bom, né? É muito gostoso ciência, né? Ciência é gostoso demais. Menor preço faria mais brasileiros usarem o transporte público. Que incrível! Eu nunca imaginei isso. Não, nunca imaginei. Eu pensei assim que quanto mais caro fosse o busão, mais as pessoas iam usar. É inacreditável, né? A redução do preço da tarifa, a diminuição do tempo de espera e o aumento da segurança são os principais fatores a fazerem os brasileiros que não são usuários de transporte público utilizarem essas ferramentas nas grandes cidades. Ou seja, o que as pessoas estão falando aqui? Que elas pagam muito, que demora e que elas têm medo de andar no busão ou no metrô. Que incrível, né? A gente precisa de um estudo para isso. Os dados estão em pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, né, sobre mobilidade urbana, que entrevistou 2.019 pessoas em cidades com mais de 250 mil habitantes em todos os estados do Brasil. Maior disponibilidade de linhas e percurso, mais conforto interno, melhora de qualidade dos veículos e maior brevidade dentro do transporte público, ou seja, menor distância entre aparecer um busão e aparecer o outro, né? Também foram citados pelos entrevistados como possíveis estímulos para usar mais o transporte público. O que é que as pessoas dizem? Qual o meio de transporte você mais usa? 75% das pessoas usam o carro. Claro. Por quê? Vamos pegar o parágrafo de cima. O que as montadoras falam para convencer você para comprar um carro? Vamos aqui? Aqui tem uma aula de marketing pra gente, né? Compre o novo carro, sei lá que carro que é. Compre o seu novo carro. Eu não vou falar a marca de carro aqui porque não vou fazer propaganda. Compre o seu novo carro agora, taxa zero, vai pagar em 600 mil vezes e tem garantia e vai fazer todas as revisões e tudo é lindo, maravilhoso. Por que eu devo comprar um carro, senhora montadora? Porque você vai ter o quê? Mais conforto interno, melhoria da qualidade dos veículos, vai ser mais rápido para você andar pela cidade, né? E aí as pessoas fazem o quê? Compram um carro, porque o busão não oferece essas coisas no geral, né? Então, é curioso, né, como a ciência é gostoso demais, né? Ó, gente, vamos lá então, assunto seríssimo, né, que aconteceu ontem. Como eu falei, ontem eu estava assistindo televisão e estava quase indo para a cama, e aí parei para ver, até porque as cenas são, hoje em dia, no mundo que a gente vive, a toda hora tem alguém filmando, né? Então, ontem tinha pessoas filmando também o ataque que aconteceu lá no Equador. Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, é assassinado no Equador. Fernando Villavicencio foi assassinado com 3 tiros na cabeça depois de sair de um comício em uma escola na cidade de Quito, ontem, portanto, de acordo com autoridades locais. Segundo informações iniciais, 3 criminosos efetuaram disparos de metralhadoras. 9 pessoas ficaram feridas, sendo que entre elas uma candidata à Câmara dos Deputados e 2 policiais. Um dos suspeitos do crime foi morto depois de uma troca de tiros, segundo anunciaram ontem os meios de comunicação do Equador, e levando essa informação como sendo uma informação do Ministério Público local. 6 pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no caso.
No último vídeo em que Villavicencio é visto com vida, ele aparece saindo do colégio onde ocorreu o comício, cercado por policiais que o ajudam a entrar em um veículo. Antes de fechar a porta, ouve-se disparos e gritos. Nós temos o vídeo aqui, atenção, muita atenção. Não há violência explícita no vídeo que a gente vai mostrar agora aqui, tá, gente? Não aparece ele sendo alvejado, não tem nada disso. É um vídeo, eu vou descrever o vídeo. Quem não quiser assistir, não assista. A gente vai mostrar e depois vai voltar. É o vídeo dele saindo dessa escola e ele entrando no carro. Você vê ali ele cercado por vários seguranças, porque ele já vinha sendo ameaçado por uma facção local, uma facção de drogas local, um desses comandos, né? E aí, quando ele entra no carro, ouve-se vários disparos, muita gente se joga no chão, não tem imagem, eu não traria aqui, obviamente, imagem de violência explícita, mas é um vídeo que pode, com certeza, causar algum transtorno, algum problema com alguém que é mais sensível a esse tipo de conteúdo, tá? Mas é um conteúdo jornalístico de todo modo, com o maior cuidado. Eu vou mostrar o vídeo agora aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou anunciar o vídeo, quem não quiser assistir não assiste, fica por aí, o vídeo é curtíssimo, é um vídeo de 10 ou 12 segundos, e aí eu já volto, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar o vídeo na tela agora. Pode rodar de novo, Jimmy. Roda mais uma vez, porque o vídeo é bastante curto para as pessoas poderem olhar. Muito bem, tá bom. Quem não quis ver o vídeo pode voltar, que a gente já tirou da tela, tá? Ele já tinha entrado no carro, né? Chama atenção isso. Não vi as notícias ainda sobre se o carro era blindado ou não. Isso também é uma informação importante, porque ele vinha sofrendo ameaças, né? A princípio isso aconteceu dentro do carro, né? De fora para dentro, mas ele já tinha entrado, pelo que dá para ver ali. Ataque com metralhadora, é a informação que saiu na madrugada. Pelo vídeo, aparentemente não tem rajadas de metralhadora ali, mas as metralhadoras também podem operar nesse modo de disparo único, né? Você pode operar no modo de disparo único e no modo de rajada também, então são modos de você operar uma metralhadora. E, como eu vinha dizendo, era um cara que já vinha sendo ameaçado já há um bom tempo. O G1 traz lá um link para mostrar quem era o Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, assassinado. Tinha 59 anos e era um jornalista investigativo. Aliás, muitos colegas que participam de eventos de jornalismo investigativo na América Latina, tem um muito importante que acontece no Peru, tem um muito importante que acontece na Colômbia, tem também um que acontece no México. Colegas ontem me disseram que já tinham contato, já tinham falado com o Fernando Villavicencio da época que ele era jornalista, né? Que era um cara, assim, do convívio, um cara excelente, um excelente jornalista investigativo, né? Então o pessoal lembrou, quando aconteceu, lembrou que já tinha encontrado, já tinha conversado com ele, já tinha tido contato com o Fernando. Na política ele foi membro da Assembleia Nacional do Equador entre 2021 e 2023. Ele se declarava defensor das causas indígenas e dos trabalhadores, sendo líder sindical. Ele tinha ficado um tempo escondido na floresta por conta das ameaças também e conviveu com o partido indígena do Equador. Então nesse momento ele fez um contato muito grande ali com essas causas também. Como jornalista, Villavicencio foi responsável por revelar casos de corrupção no governo do Equador. Em uma das matérias, acusou o ex-presidente Rafael Correa de crimes contra a humanidade. Por causa desse caso, o jornalista foi condenado a 18 meses de prisão em 2014, acusado de injúrias contra Correa. Ele chegou a receber asilo político no Peru e dizia ser perseguido pelo ex-presidente do Equador. Durante o exílio, Villavicencio continuou investigando casos de corrupção, incluindo um suposto prejuízo milionário ao Equador com a venda de petróleo para a China e para a Tailândia. Autor de 10 livros, Villavicencio também lançou portais de notícia no Equador até entrar na vida política. Como candidato à presidência, defendia o combate à corrupção, era a grande bandeira que ele vinha fazendo, várias falas dele nos últimos tempos
falam sobre isso. Muita gente ontem no Twitter perguntando, era de esquerda, era de direita. Gente, vocês não precisam saber se era de esquerda ou de direita para entrar numa história dessas e entender a violência que é isso. Sinceramente, isso pouco importa, tá bom? O Villavicencio é um cara que navegou por várias correntes políticas nos últimos anos, tá? E nesse momento, ele era um cara que buscava a presidência da República, estava num bolo ali do segundo lugar. Quem lidera a pesquisa hoje é a candidata que é a candidata da esquerda. Vamos usar aspas aqui, porque nesses momentos na América Latina, esquerda e direita em muitos lugares estão, né? A fronteira é assim, né? Depende do dia também, né? Então, assim, nesse momento ele estava contrastando uma candidata de direita, mas era um cara que estava disputando as eleições de modo democrático, um ex-jornalista que fez matérias importantes. Não importa se era de esquerda ou de direita, a gente tem um grande problema na América Latina. Esse barril de pólvora está estourando de novo. Vamos lembrar o que aconteceu no ano passado na Argentina. Separei o vídeo para vocês de novo aqui do atentado contra a Cristina Kirchner. Pode colocar, Jimmy. Cristina, te amo, Cristina. Te amo. Para quem não lembra, né? No ano passado, a Cristina Kirchner se livrou porque a arma falhou na hora do disparo. Então a gente tem um problema sim. A gente teve essa semana a notícia mostrando aqui que o Lula, quando faria viagem agora para a cúpula da Amazônia, no Pará, tinha um cidadão que estava planejando um atentado contra o Lula. Foi preso pela Polícia Federal. Declarou que ia tentar matar o Lula e um cidadão que estava armado. Então a gente tem as coisas em ebulição de novo. Atenção com isso, tá? Pra gente não fazer fla-flu aí de quem são os mortos que merecem morrer e de quem são os mortos que não teriam merecido morrer. Calma lá. A gente não tá falando aqui de um cara, de um sanguinário, de um cara que, assim, no fim das contas, a gente olhando na perspectiva histórica, né? A conversa é outra. Pera lá. Então agora o Equador viverá momentos de tensão, né? Sem dúvida, né? O governo do Equador declarou estado de exceção, mas manteve as eleições por enquanto para 20 de agosto. As eleições estão aí. O presidente Guilherme Lasso, perdão, disse que as Forças Armadas serão mobilizadas para garantir as eleições e a segurança nacional. Tinha um temor ontem, pelo que eu estava acompanhando, que as eleições podiam ser canceladas, né? Lembrando que quem está na frente hoje nas eleições, deixa eu ver se tem aqui o panorama eleitoral, né? Não tem. Quem está na frente nas eleições é uma candidata do Rafael Correia, apoiada por ele, né? Então contrastava com o Fernando Villavicencio. E aí, claro, nesses momentos a gente sabe o que pode acontecer, né? Você pode cancelar a eleição, você pode empurrar para frente, você pode criminalizar o outro partido. Não tem absolutamente nada a ver com a candidata. Eu só não estou falando o nome dela porque não me lembro de cabeça, eu peguei hoje de manhã e acabei me esquecendo. Com a candidata que lidera esse crime foi já assumido por uma facção criminosa local. Só que a gente sabe como as coisas andam nesses momentos, né? Aliás, era o grande temor no Brasil no ano passado, né? Sempre se fala, né? Se o caminhão de combustível de aviação tivesse explodido em Brasília, teríamos eleições? Não sabemos. Muito provavelmente não. A gente não tem como falar sobre um passado que não aconteceu. Mas analisando o contexto de como as coisas estavam postas no ano passado, se o senhor George Washington explode o caminhão de combustível em Brasília, talvez a gente não tivesse eleições. Muito provavelmente não teríamos eleições. Aliás, não teríamos a posse do Lula, né, na verdade, porque a tentativa de explosão foi em dezembro, quando ainda era governo Bolsonaro. As eleições já tinham acontecido. Ou seja, os caras não pararam nem depois da eleição. Então talvez a gente tivesse lá um estado de exceção, um estado de emergência, alguma coisa assim, e a coisa teria ido para um caminho diferente. Então esses momentos são momentos tensos, que a gente acompanha assim para segurando a respiração para ver o que vai acontecer. Por enquanto, o Lasso, presidente
diz que as eleições serão mantidas. Quem assumir no Equador agora, assume por 1 ano e meio só, porque é a regra eleitoral local lá. O governo dissolveu, né? O governo chamou novas eleições agora. Agora não, meses atrás. E quem assume termina o mandato do atual governo, então fica por 1 ano e meio só. É mais ou menos isso que está rolando lá no Equador. Nas últimas semanas, Fernando Villavicencio denunciou ameaças de organização criminosa, reportagem aqui do DCM. Dias antes de ser assassinado, o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, afirmou que estava sendo ameaçado por Alias Fito, o homem cujo nome verdadeiro é José Adolfo Macias Villamar, é o líder de um grupo criminoso conhecido como Los Choneros e está detido desde 2012, em uma sentença de 34 anos de prisão por crimes de homicídio e tráfico de drogas. Esse grupo, Los Choneros, já assumiu a autoria do atentado de ontem. Seguiremos, tá? A gente segue acompanhando, vamos ver o que vai acontecer por lá. Muita atenção nesse momento, né? Muito bem, gente, ó, o Dias Toffoli votou pela adoção obrigatória do juiz de garantias. É um caso que eu quis trazer para vocês aqui para explicar rapidamente. Em 2019, na esteira da publicação das matérias da Vaza Jato, o Sérgio Moro estava tentando aprovar o que ele chamava de pacote anticrime, né? E era um pacote que liberava, na prática, policiais para matar, para sair matando por aí, né? E alegando que tinham... Aliás, na verdade, só legalizava o que acontece em boa parte das polícias hoje, né? Você vai lá, mata alguém e fica tudo certo, fica tudo beleza, porque você alega que foi recebido a bala, que só respondeu a grave ameaça, aquela coisa toda. O Sérgio Moro estava tentando legalizar isso em 2019. Veio a Vaza Jato, ele ficou enfraquecido por conta das matérias, e aí o pacote anticrime foi modificado. Nisso entrou a figura do juiz de garantias, que o Moro não queria. A Lava Jato fez campanha contra, o Deltan fez gifzinho, fez tudo contra, acabou sendo aprovado. E aí o Fux, in Fux we trust, né, para lembrar, o Fux foi lá e pediu vista do processo e trancou esse processo da adoção do juiz de garantias. Agora está sendo votado no STF com boa chance de que o STF aprovará a criação dessa figura. E isso é uma coisa muito importante. É uma coisa meio técnica, vai passar um pouco despercebida, porque não é uma notícia que chama atenção, mas a partir do momento em que o juiz de garantias estiver operando no Brasil, nós teremos um juiz para fazer ali a instrução penal, né? É isso, né? Instrução penal. Se tiver os doutores em direito que estiverem no chat, podem me corrigir se eu falar bobagem aqui, tá? E esse juiz de garantias vai acompanhar as investigações. Então vai conferir a veracidade das provas, vai participar, vai fazer aquilo que o Moro fez junto com o Ministério Público Federal, que não podia. Tá? Então a parte que o Moro fez, que ele não podia ter feito, que era ilegal, essa figura do juiz de garantias, ela entra para fazer. Depois que o processo vai para ser julgado de fato, ele será julgado por outro juiz. Isso é uma barreira para evitar a contaminação da relação do Ministério Público, que é o titular da ação penal, com o juiz que está ali, meio parceiro da investigação, conversando pelo Telegram, falando, olha, vocês não esqueceram uma prova aqui? Coloca essa prova lá, acho que vocês esqueceram, hein? Coloca lá que eu vou olhar. Então, é para evitar que isso seja contaminado depois do julgamento do processo. Vários países do mundo têm juízes de instrução. Aliás, o Sérgio Moro sempre reportou a carreira dele mal se comparando, coitado, né, do juiz Giovanni Falcone, se comparando ao juiz Giovanni Falcone. O Moro sempre fez uma confusão, eu não sei se proposital ou por falta de fosfato, né, que o juiz Giovanni Falcone, o juiz italiano, era o juiz da mãos limpas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Giovanni Falcone era um juiz antimáfia baseado em Palermo, na Sicília, que tocou um processo chamado Maxi Processo. É um processo que lidava com a máfia Cosa Nostra. Aliás, o Giovanni Falcone trabalhou com delatores. Sabe quantos delatores o Giovanni Falcone usou no processo dele? 1. Sabe quantos mafiosos ele prendeu graças à colaboração de um delator? Mais de 300. Né? No Brasil foi ao contrário, tinha 300 delatores para prender uma pessoa. Né? Basicamente isso.
Então não tem esse papo de é contra ou favor a delação. Depende de quem faz. Se é o Giovanni Falcone é uma coisa, se é o Moro é outra, né? E aí, na Itália, tem essa figura do juiz de garantias. O Giovanni Falcone, que não era o juiz da Operação Mãos Limpas, tá bom? Não era. Tá bom, Moro? Você não aprendeu ainda? Não era. Ele era um juiz de instrução. Era um giudice instruttore, como se chama na Itália. Era o juiz que fez a instrução do processo, ou seja, ele auxiliava o Ministério Público na instrução do processo, para evitar que o Ministério Público fizesse bobagem, inclusive. Isso aqui pode, isso aqui não pode, essa prova é assim, isso aqui é assado, aquela coisa toda. Autoriza as escutas, autoriza a busca e apreensão, faz isso tudo, tá? Quando foram os julgamentos mafiosos, nesse processo na Itália, o juiz que fez o julgamento, aliás, é público, tá no YouTube esse julgamento, chama-se Maxi Processo com X, Maxi Processo. Vocês podem acompanhar lá, os caras construíram, aliás, na Itália, essa história é muito legal, dá tempo de contar, dá tempo. Os caras construíram, eles reformaram o fórum da Itália. Eu já estive nesse fórum, inclusive, em Palermo. E eles fizeram uma sala gigantesca com várias celas, porque tinha que ouvir dezenas de mafiosos no processo e eles tinham que estar todos ali, muitas vezes, ao mesmo tempo, vários deles. Então, tem várias celas, assim, no fundo, como se fosse uma meia-lua, aí tem o plenário aqui e tem o juiz sentado aqui, e aí as testemunhas sentavam na frente do juiz. Então, quando o delator dessa história, o Tommaso Buscetta, atenção, Buscetta, né? Podemos. O Tommaso Buscetta, quando ele está lá contando a história, ele está de frente para o juiz, que não é o Giovanni Falcone, porque o Falcone era o juiz instrutor, então é o juiz que julga a causa, é o juiz que não está contaminado pela investigação. E aí o Tommaso está lá dando o depoimento dele, de costa para os mafiosos, que eram os ex-colegas dele, e tem cenas maravilhosas dos caras xingando ele, tentando derrubar a grade, botando a mão para fora da grade, aquela coisa toda, tá? Então, isso possivelmente vai passar no STF agora a contragosto do senhor Moro, né? Gente, olha só que notícia chocante, mas não surpreendente, né? Trazida lá pela Folha de São Paulo. Em 3 anos, policiais mataram ao menos 2.215 crianças e adolescentes no Brasil. Não é que em 3 anos a polícia do Brasil matou 2.215 pessoas, matou muito mais. A polícia do Brasil é uma polícia que mata. Tá adiantando? Tá resolvendo o crime, na opinião de vocês? É um bom método? Mesmo quem concorda com isso. Tá resolvendo? Tá melhorando? Na opinião de vocês? Aliás, a opinião de vocês pouco importa, e pouco importa a mim. O que importa é se tá melhorando ou se não tá, né? E não tá, né? Efetivamente não parece que é um método que funciona. 2.215 crianças e adolescentes no Brasil. Reportagem da Thaisa Pauluzzi lá na Folha. Todos os dias, ao menos 2 crianças e adolescentes são mortos pela polícia no Brasil. Alguns ganham as páginas e capas dos jornais, como o menino João Pedro Matos, de 14 anos, morto dentro de casa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em maio. A menina Agatha Félix, de 8 anos, morta no Complexo do Alemão, na Zona Norte Carioca, em setembro do ano passado. O menino Cauã Alves, 16 anos, atingido no rosto na manhã do último Natal durante uma operação da Polícia Militar Paulista para reprimir o quê? Um baile funk. É para isso que a gente está pagando polícia, né? Aparentemente tem gente que concorda, que acha que está tudo certo, que é isso aí mesmo. Em Jabaquara, entre 2017 e 2019, policiais mataram ao menos 2.215 crianças e adolescentes no país. O número de mortos vem crescendo. Em 2017, representava 5% do total das mortes violentas. No ano passado, já eram 16% homicídios cometidos pela polícia. É ou não é uma coisa que a gente tem que discutir a fundo? E, de novo, a violência policial é suprapartidária. Suprapartidária. Os governadores, tem 2 tipos de governador. Tem o governador que não controla a polícia, mas não concorda com os métodos, e tem o governador que não controla a polícia e concorda com os métodos. Não tem governador no Brasil hoje que controle a polícia militar. A polícia militar dos estados é um órgão autônomo
contaminado por maus policiais. Tem os bons, a gente sempre tem que fazer a exceção. Ninguém vai bater palma aqui para funcionário público, que é um policial, que faz o que tem que ser feito. Né? Então, parabéns se você não é um mau policial. Por favor. Você fez um concurso para policial, tem um código de ética, tem a lei, e você está cumprindo o código de ética, a lei, e recebendo seu salário. De modo voluntário, ninguém obrigou ninguém a ser policial. É horrível ser policial no Brasil. É. Os policiais sofrem muita pressão, estresse pós-traumático, burnout, problemas psicológicos, problemas financeiros, moram mal. Eu tô falando da caixa baixa, né? Não tô falando dos caras que estão lá em cima. Moram mal, muitas vezes moram em áreas conflagradas por criminosos que eles próprios têm que combater no dia a dia. Sim, tudo isso. Mas a polícia militar é contaminada por maus policiais. Quem aplaude violência policial na maneira como está sendo feita no Brasil está aplaudindo os maus policiais, não os bons. Aliás, você está massacrando os bons policiais dentro da corporação, que tentam continuar sendo bons policiais, mas quando acontece o que está acontecendo no Brasil, vocês da sociedade civil que apoiam isso, eu sei que o nosso público aqui não apoia, mas eventualmente quem está vendo esse vídeo na internet, você está aplaudindo o mau policial. Um mau funcionário público. Depois não adianta reclamar do mal político, do não sei o quê. Tá? É isso que está acontecendo. Tem uma informação final aqui. Antes a gente tem que desfazer a nossa rede, né? Então o pessoal que nos acompanha na TVT, na Rádio Brasil Atual e também na TV Querimurê, lá da Bahia, muito obrigado pela companhia. Amanhã vamos sextar. Amanhã é sexta-feira. Estaremos de volta às 7 horas da manhã, então agora vamos desfazer a rede, mas o programa continua aqui, tá? Obrigado, gente. Vou passar rapidamente Eu ia passar um vídeo aqui, não vai dar tempo de novo, tá? Isso aqui é uma manifestação que foi feita lá pelas crianças para fazer uma manifestação por justiça pelo Thiago Menezes Flauzino, que foi um menino morto pela polícia do Rio de Janeiro na semana passada. Mais uma criança. Sabem como a polícia chamou esse menino nas redes sociais? Criminoso. Matéria da Lola Ferreira lá no UOL. No Twitter, a PM chama de criminoso um menino de 13 anos. Já tá rolando, claro, um monte de fake news dizendo que ele estava numa moto, com uma arma, mostrando foto dele em cima de uma moto. Não é o Thiago, essas fotos são falsas, não é ele. Mesmo que fosse, a polícia não tem direito de decidir quem morre ou quem vive, mesmo que fosse, mas não é, tá bom? Não é. Mesmo que fosse, ninguém da sociedade civil empoderou o policial para olhar para alguém e falar, você merece morrer agora. Não é função de policial. Não é para isso que policial recebe salário. Não é. Não tem direito. Mas não é o Thiago. Nessas notícias que estão rolando por aí. Para variar, né? Para variar. E aí a Polícia Militar vai no Twitter e fala que na ação pegaram uma arma de um criminoso. Isso estava postado no Twitter da Polícia Militar do Rio de Janeiro até ontem. Porque ontem eu fui lá olhar e estava lá. Depois eles apagaram, aparentemente apagaram isso. Ficou dias no ar. E aí tinha as crianças aqui fazendo protesto. Olha aqui, gente, como que a gente vai falar aqui? Olha essa galera fazendo protesto aqui. Quem defende esse tipo de coisa? É disso que vocês estão falando? Um monte de criança que era coleguinha do Thiago na escola, cara. Depois foi lá enterrar o menino. Quem defende isso? Quem vai passar pano para isso? Vai achar... Quem, como o governador Tarcísio em São Paulo, fala que não se combate o crime sem os efeitos colaterais? Isso aqui é um efeito colateral, Tarcísio? Para fechar o programa, sabem como que a polícia resolveu essa manifestação aqui? Onde tinha um monte de criança? Desse jeito do vídeo que a gente vai mostrar para vocês agora. Que mostra rapidamente e a gente vai pro final do programa. Olha o que a polícia fez. E a polícia acaba de passar reprimindo os moradores, ferindo o artigo 5º da Constituição Federal do nosso país e o 6º, entendeu? Isso aqui. Pode baixar o volume até por favor. Aquela imagem que você vai fazer isso aqui é a polícia reprimindo aquela manifestação. Tá? Isso aqui. Tocando terror pra cima de um monte de criança que tava triste por causa da morte de um coleguinha de escola, de um vizinho. Ó,
Parabéns para quem acha que é desse jeito que a gente vai resolver as coisas, tá bom? O programa está acabando, voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo. Não saia daí, não mexa no seu mouse, não feche essa aba, porque o ICL Notícias, primeira edição, está começando neste mesmo link. Muito obrigado pela audiência de todo mundo e tchau.